Bom, então, boa tarde a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula. Hoje é sexta-feira, fechamento da semana. Meu nome é Diógenes, para quem não me conhece, eu sou o criador desse material de Forex, de RFX Online, dos cursos de RFX Online, Abertura de Londres, Forex para iniciantes e Price Action avançado. Aqui estão os meus dados, se quiser me contatar, basta mandar um e-mail. Okay? Estamos sempre aí trocando ideias a respeito do mercado. Então, esse é o meu e-mail. Ok? Eu quero começar nessa aula comentando das operações que eu realizei essa semana. Conforme vocês sabem, a grande maioria sabe, eu tenho uma sala de negociações privada chamada canal de análises. Canal de análises porque por onde fluem as minhas análises, certo? E as minhas análises e negociações que eu faço publicamente. Só um pouquinho. Bom, voltando. Então, o canal de análises é onde eu gravo as minhas análises, as minhas operações. Eu compartilho com meus alunos, certo? O canal de análise hoje é composto de duas partes. Uma é uma sala de negociação que acontece a partir da abertura de Londres. Tem duração mais ou menos de 1 hora. Então, quando começa aí uns 10 minutos antes da abertura de Londres e dura mais ou menos 1 hora. Essa sala, ela é gravada, essa sessão de day trade, ela é gravada e depois disponibilizada para quem não pôde participar eventualmente. E tem uma outra parte que é um vídeo onde eu faço com foco nos períodos mais longos. Tem mais ou menos uns 20 minutos esse vídeo. Isso aqui é por dia, de segunda a sexta-feira. Então, vezes 5, nós temos aí mais ou menos 1 hora e 20 de vídeos e análises e negociações todos os dias, de segunda a sexta-feira. Certo? Vezes 5 dá 6 horas e 40, né? Mais ou menos. E tudo isso, logicamente, nas condições do mercado, de acordo com o meu próprio trading plan, de acordo com aquilo que eu estou encontrando, vendo dentro do mercado como possível oportunidade. Eu compartilho as minhas operações, aquilo que eu estou comprando, fazendo, vendendo, etc. E gostaria de compartilhar com vocês como que foi essa semana. Inclusive, essa semana foi postado um vídeo da sessão dessa sessão aqui da parte da madrugada, da abertura de Londres, foi postado publicamente. Por engano, certo? Não era o objetivo, foi postado de forma pública. Era para ter sido postado de forma privada, e aí acabei, depois que eu vi comentários de pessoas que não participam no canal de análise, eu fui ver que tinha cometido o engano de postar publicamente. Aquele vídeo era para ser privado, para o pessoal do canal. Mas enfim, não há nenhum problema. E o mercado, bom, deu algumas oportunidades para a gente. Eu vou falar de todas elas e como que foi, como está sendo para a gente essa semana. Tivemos uma oportunidade no EURUSD, 15. Uma oportunidade de compra no EURUSD ao longo dessa semana. Esse ponto aqui foi a entrada. Aqui foi o stop loss. E a relação dessa operação foi de 1 para 1. E mais ou menos por aqui foi onde fechou essa operação. Então, essa operação fechou positiva em mais 1%. Essa operação no EURUSD. Essa operação aconteceu durante a sessão ao vivo, portanto, aconteceu logo na abertura de Londres. E deu para a gente uma bela oportunidade a partir desse ponto, rompimento, mercado stop loss aqui e um take profit lá em cima. Deu mais ou menos 1% essa operação. Aconteceu no dia 20, certo? No dia 20. Hoje é 23, então foi terça-feira? Quinta e sexta. Foi terça-feira. Essa operação. Foi tudo certinho, maravilha. Ok. Então deixa eu pegar aqui ferramenta para a gente marcar. Apenas para vocês acompanharem. Eu procuro ser totalmente transparente nas operações. E tanto é que o pessoal que acompanha as minhas operações sabe e vê exatamente o que eu estou fazendo. Então, essa operação foi mais 1% no dia 20 de 10 de 2015. No dia 21, nós tivemos uma operação no GBP-USD.
também em gráfico de 15 minutos. E aconteceu exatamente nesse ponto aqui. A entrada foi nesse ponto, o stop loss nesse ponto e o take profit foi nesse ponto aqui em cima. Também uma relação de 1 para 1, operação de day trade, foi aqui coisa de 15 pips essa entrada, e também deu mais 1%. Até agora estou contando só coisa boa, né? Já vou começar a contar umas coisas não tão interessantes. Foi mais 1% nessa operação, também no GBPUSD no dia 21. Certo? A operação também aconteceu durante a sala, funcionou certinho, sem nenhum problema, tudo perfeito aí pra gente. Deixa eu marcar aqui também. Então aqui foi no dia 21. GBP USD. Também tivemos uma operação, vou falar das operações positivas primeiro, depois eu falo das negativas. Também tivemos uma operação no AUD NZD, que está no exótico, está aqui. No gráfico de 4 horas. Tendência de queda bem estabelecida no AUD NZD, né? A gente pode ver pelas médias móveis. E a entrada de venda, que foi comentado no canal de análises, foi exatamente esse nível aqui, em H1. Esse ponto, aqui foi o ponto de entrada, aqui foi o stop loss, e o take profit, o primeiro take profit dessa operação foi nesse ponto, mais ou menos por aqui. E essa operação deu para a gente um retorno de 0,90%, 0,9%, okay? Quase 1%. Então, essa aqui foi o resultado dessa operação. Foi fechada a primeira parte da operação e a operação retraiu e o mercado pegou o stop loss da segunda, que estava no 0 a 0, portanto já está fora, e contabilizamos isso como 0,9%. Okay? Então, 90% foi no AUD NZD no dia 22 do 10. 22 do 10 de 2015. AUD NZD. O resultado foi mais 0,90%. E aí nós tivemos 3 operações negativas seguidas, inclusive uma foi das compartilhadas publicamente na operação no vídeo. Uma foi no EuroGBP, pelo gráfico de 1 hora. Eu entrei comprado exatamente nesse ponto aqui, stop loss nesse ponto e o take profit estava lá em cima. O mercado ficou um pouquinho positivo, depois começou a andar de lado e veio e pau, pegou meu stop loss, certo? Como o meu risco padrão para essa operação meu risco padrão é de 1%, portanto aqui nós tivemos menos 1% nessa operação. Então vou tomar nota disso. O stop loss foi executado aqui no dia 22, apenas para ver a data, 22 de 10 de 2015. Euro GBP menos 1%. Certo? Essa operação foi compartilhada publicamente. Até acho interessante porque principalmente quem está começando, muitas vezes tem aquela ilusão, e de fato é uma verdadeira ilusão, de que existe alguma forma de ganhar dinheiro ou simplesmente ganhar, somente ganhar, né? Sem sofrer perdas. E isso absolutamente, totalmente não é possível. Qualquer pessoa que diga para você que vai te ensinar uma forma de negociar sem perder, está mentindo ou não conhece o mercado. Se ele está mentindo, ele não merece a sua atenção por causa que ele, logicamente, por questão de caráter. E se ele não conhece o mercado, ele também não merece a sua atenção porque ele não conhece do que está falando. Então, é impossível simplesmente ganhar dentro do mercado. Certo? Eu acho interessante, não tenho nenhum problema com isso. Essa operação no EuroGBP terminou negativa. Terminou em vários pips negativos aqui, na verdade. Foi, deixa eu ver aqui. Aqui não foi muito porque esse par não movimenta muita coisa. Mas tivemos aqui mais ou menos uns 34 pips. Foi 34 pips nessa operação no EuroGBP.
Outra operação que nós também tivemos foi negativa, foi euro AUD. Certo? No gráfico de 4 horas, nós tivemos, a entrada foi nesse ponto, eu comprei exatamente no topo, não sabia, logicamente. Tínhamos uma tendência de alta, deixa eu mostrar o referencial por trás aqui, para vocês não acharem que eu estou... tínhamos um ponto de suporte, essa linha de tendência de alta, extremamente importante, muito clara, aí no gráfico diário, unindo esse ponto, teve esse toque, esse toque, esse toque e esse toque. O mercado tocou nesse fundo, nesse ponto de suporte, começou a subir, portanto, logicamente, a intenção, como a tendência estabelecida era de alta, a intenção era seguir essa tendência. E no gráfico de 4 horas, eu encontrei essa linha de tendência de queda por aqui. Portanto, o que eu esperava, logicamente, era que o mercado mostrasse o rompimento dessa linha de tendência de queda na direção da tendência de alta predominante do gráfico diário. Ok, até aqui tudo certo. Entrei comprado exatamente nesse ponto. O stop loss ligeiramente abaixo desse ponto aqui e o take profit lá em cima. Relação risco-recompensa gigantesca, acho que uns 3:1 aqui, mais ou menos. Essa operação ficou aqui, sei lá, uns 10 pips positivo e depois o mercado inverteu e veio, pegou o meu stop loss em menos 100 e... deixa eu ver aqui exatamente... em menos 95 pips. Eu lembro exatamente aqui, o número foi 95 pips. Ok? Como o meu risco padrão é de 1%, também essa operação deu menos 1%. Essa operação fechou no dia 22 também. 22/10/2015. Euro AUD, menos 1%. E nós também tivemos mais uma outra operação que foi negativa, que foi no AUD-USD. No AUD-USD, basicamente, a ideia principal era de que o mercado, pelo fato de que aqui, deixa eu mostrar a linha de pensamento, né? Essa linha de tendência de queda no gráfico semanal, nós podemos observar aqui claramente, unindo esse ponto, esse topo, com esse topo, o mercado acabou de tocar na linha de tendência de queda. Ok? Portanto, devido a esse toque na linha de tendência de queda, logicamente a intenção era continuar essa tendência, esperando que o mercado caísse até aqui embaixo, o que daria para a gente muitos pips nessa tendência de queda no gráfico semanal. Ok. E no gráfico diário, 4 horas na verdade, nós conseguimos observar como, deixa eu ver aqui, H4, nós conseguimos observar como o mercado deu o rompimento dessa linha de tendência de alta, coisa que particularmente me interessava bastante para pensar em possível oportunidade de venda, certo? Aqui, deixa eu ajustar isso aqui um pouco melhor. E a minha entrada foi exatamente nesse ponto aqui, mais ou menos por esse nível. O mercado deu aqui um rompimento, andou um pouquinho de lado e depois deu um sinal de que talvez continuaria o movimento de queda. Entrou então, a entrada foi nesse ponto, o stop loss estava nesse ponto aqui um pouquinho acima, esse aqui é um ponto que foi suporte, depois virou resistência e o stop loss estava aqui em cima. Também risco de 1%, que é o meu risco padrão, e o objetivo era sair aqui embaixo, certo? Também com uma relação aqui, acho que uns 4:1, mais ou menos, relação risco-recompensa. E terminou negativa essa operação, o mercado voltou, pegou aqui meu stop loss em menos 1% também. Isso aqui foi executado no dia 22, se eu não estou enganado. Dia 23. 23/10/2015. AUD USD. Menos 1%. Certo? Bom, essas foram 6 operações executadas essa semana. Dessas 6 operações, vocês podem ver que 3 foram positivas e 3 foram negativas. Somando positivo e negativo, nós temos mais 2,9% de operações positivas
menos 3% de operações negativas. Resultado de operações fechadas, porque eu tenho mais uma operação que eu vou comentar com vocês. Inclusive eu comentei, acho que ontem, também postei no site da Trading, menos 0,10%, ou seja, pouca coisa. E terminou essa semana em operações fechadas, está em menos 0,10%. Ok? Então, isso aqui são as operações fechadas. E tem mais uma operação na qual essa eu ainda estou aberto. Vocês estão entendendo, pessoal? Estão acompanhando? Acredito que é importante isso, compartilhar, mostrar isso, logicamente, por vários motivos. Um, para nós entendermos, e acredito que é importante, nós entendemos que perder faz parte do jogo. Não adianta a gente querer eliminar isso da nossa vida, que não vai ser possível. Certo? Então foram essas 6 operações. E tem mais uma operação no GBPUSD, nessa que eu estou vendido, e essa está positiva. Não vou fechar essa operação essa semana, hoje, basicamente por causa que o objetivo dela está um pouco mais para baixo, tá? Bem mais para baixo. E essa aqui eu quero explicar para vocês exatamente o processo inteiro, completo. As outras já passou, então não tem problema. Mas essa eu quero explicar para vocês o processo completo de pensamento por trás dessa operação, porque eu acredito que isso pode ter um efeito muito interessante, logicamente, pode ajudar, inclusive, a que eventualmente você veja alguma situação nas suas próprias operações, certo? Bom, a ideia começou a partir do gráfico semanal. Nós podemos ver que tivemos esse movimento de queda muito claro, bastante expressivo, forte, e tivemos uma retração igualmente importante, certo? Logicamente, como a direção predominante é de queda, portanto a retração vai ser menor. Então nós tivemos esse movimento de queda e uma retração que foi aqui bastante importante. Maravilha. Se nós medirmos com a Fibonacci esse movimento de queda no gráfico semanal, nós vamos ver que o mercado retraiu com clareza até os 50% da FIBA, que é os 50%. Ou seja, 50% desse movimento o mercado já retraiu. Eu, particularmente, considero como sendo importante níveis de retração que venha pelo menos até o 38,2 da Fibonacci. Nesse caso, ele voltou até os 50. Então, essa retração já está certo. O mercado pode cair tranquilamente. Devido ao fato de que nós tivemos tendência de queda no gráfico semanal, movimento de queda, teve uma retração que já veio até os 50% da FIBO, eu particularmente acredito que agora o movimento pode retomar o preço pode retomar o seu movimento de queda e continuar caindo tranquilamente sem nenhum problema. Ponto. Isso é uma coisa. Ok. Outro detalhe, outra coisa. No gráfico diário nós temos essa linha de tendência de queda. Eu passei namorando essa linha de tendência de queda aqui a semana inteira. A gente pode observar que temos essa resistência, juntamos esse ponto com esse ponto, temos essa linha de tendência de queda e o mercado subiu. Tocou na linha de tendência de queda e não conseguiu romper essa linha de tendência de queda, não conseguiu passar para cima. Logicamente, se o mercado tivesse rompido essa linha de tendência de queda, nós teríamos uma situação inversa. Não seria interessante pensar em venda, certo? Mas, somando então, no gráfico semanal, W1, que nós temos um movimento de queda, ok? Somando no gráfico diário, que nós temos também movimento de queda, muito claro. Portanto, a direção predominante é de queda. Se nós entrarmos no gráfico de 4 horas, nós vamos ver que o que aconteceu aqui foi um período de lateralidade extremamente clara. Aqui foi resistência e foi resistência. Aqui foi suporte e, portanto, logicamente, possíveis oportunidades de venda, já que o gráfico semanal está em queda, o gráfico diário está em queda e o preço está em uma zona de resistência, formou uma lateralidade, portanto podemos pensar em possível venda. É isso o que me interessa principalmente, certo? E no gráfico de 1 hora, o que eu identifiquei aqui foi que o mercado, esse ponto de suporte, aqui suporte, nós podemos ver que o mercado deu aqui um rompimento desse ponto. Ele voltou para retestar, fez o pullback, né, como o pessoal chama,
esse ponto foi resistência, foi suporte, agora se transformou em resistência e aqui ele deu um outro spike de queda. Foi exatamente nesse spike de queda que eu executei a minha ordem. Ok? A minha ordem está nesse momento a minha entrada está em 1.5391. Isso também foi falado no canal de análises e quem quis, logicamente, teve a oportunidade de entrar. 1.5391. Sell em 1.5391. Meu stop loss deixa eu ver aqui, ainda está lá em cima, mas eu vou puxar já para baixo, em 1.5430. E meu take profit está em 1.5240. Esses são os dados da minha operação, certo? Conforme vocês podem ver, o meu risco inicial dessa operação, o risco aqui em 1.5391. Para esse ponto nós temos aqui 39 pips, certo? 39 pips de stop loss. E nesse momento, vamos fazer um cálculo aqui. Mais ou menos por aí a minha entrada. Stop loss de 39 pips lá em cima. E nesse momento essa operação está em 70 pips, podemos dizer 70 pips. Quase 2 para 1. Nesse momento a minha operação está em quase 2 para 1. Sendo que já chegou a 2 para 1 aqui embaixo, quando o preço estava quase em 80 pips. Certo? A minha operação esteve quase em 80 pips, 78. O mercado já esteve aqui a 2 para 1, quase 2 para 1 dessa operação. Então, nesse momento, essa operação que eu estou posicionado, estou posicionado nesse ponto, ok? Essa minha operação, o objetivo é que ela chegue lá embaixo, com stop loss de 150 pips, mais ou menos, que vai dar uma relação risco-compensa de quase 4 para 1. Não vou fechar essa operação até chegar no meu take profit. O meu take profit está aqui em 1.5240, que é o 23.6 dessa Fibonacci de queda. Certo? Entrada nesse ponto, stop loss nesse ponto, take profit aqui nesse 23, um pouco antes do 23.6 em 1.5240. Portanto, logicamente, operações fechadas essa semana em menos 0.10%, ok, 0.1%, e operações abertas nesse momento, as operações abertas, ou a operação aberta, né, do GBUSD, está em mais ou menos 1.8% mais ou menos. Logicamente, se fechar essa operação agora, coisa que eu não vou fazer, a semana terminaria em 1.7% de lucro, ok? Mas essa operação aqui tem potencial. Tá tudo 100%, não tem por que fechar essa operação agora. Vou esperar o mercado chegar aqui e aí nós conversamos de novo. Certo? Senhores, senhoras e senhores. Deixa eu ver aqui as perguntas, se alguém falou alguma coisa. Ok, obrigado. Tá. Perder faz parte mesmo. Até o Oliver Vélez esse ano já ficou 4 dias negativo no decorrer desse ano. Oliver Vélez. Eu tive contato com algum material dele, mas nada muito profundamente. Não sei quem ele é, sei que ele é um trader bastante famoso. Ele negocia de uma forma interessante, até onde eu vi alguns vídeos, mas eu nunca me aprofundei bastante assim a respeito dele, certo? Não sei se ele compartilha os vídeos dele em algum lugar, eu particularmente não sei. Bem conservador. Boa tarde, Marcelo Akira. Alex, sim, é bem conservador. Não, Israel. As operações da abertura de Londres, eu estou fazendo um teste com uma estratégia nova que foi
comentada, que foi disponibilizada, foi, né, comentada pelo Alexandre. E essas operações ainda estão em fase de teste para mim, certo? Conversei com o Alexandre e ele passou uma estratégia. O objetivo, logicamente, era que a gente pudesse pensar em formas de melhorar essa estratégia. E está em fase de teste. Então essas operações não fazem parte ainda do canal de análises. Eventualmente, dependendo de como o mercado se desenvolver e como eu me adaptar a essa estratégia, sim, eu vou adicionar as estratégias da abertura de Londres aqui no portfólio do canal. Mas ainda não. Alex, sim, eu utilizo as médias móveis, inclusive essa operação aqui no Alden ZD foi uma operação pelas médias móveis. Aqui foi uma operação pelas médias móveis. Aí dá pra gente ver aqui claramente, né? Esse ponto foi uma zona de suporte. Aqui, logicamente, faltou um pouco, mas o mercado caiu bastante. Tivemos aqui Fibonacci, uns 50% da Fibo. E essa entrada aqui foi uma estratégia pelas médias móveis. Certo? Então, eu estou fazendo o teste ainda porque afinal eu preciso me adaptar à estratégia. Sim, os resultados têm sido bastante interessantes nessa estratégia do Alexandre, mas eu ainda não tornei ela oficial para mim. Não abri nenhuma operação na minha conta real, abri somente em conta demo até agora. As minhas estratégias que eu já estou acostumado e negocio há alguns anos já, então eu sei que, por exemplo, deixa eu tomar mais nota de mais um aqui, o GBP USD. As minhas estratégias, eu sei que ao longo do prazo elas serão lucrativas. Por exemplo, nós tivemos aí 3 operações positivas e 3 negativas, terminou em menos 0,10. Mas agora a posição no GBP/USD está mais 1,8. Então, eu sei que isso funciona. O que não pode acontecer, é a gente, depois de uma operação negativa, que o sistema sempre vai acabar dando alguma operação negativa mesmo. O que não pode acontecer depois disso é a gente desacreditar da estratégia, jogar tudo pro ar e ficar fora. Certo? Continua executando a sua estratégia de forma normalmente. Perdeu? Poxa vida. Seria legal se tivesse ganhado, mas não ganhei, então fazer o quê? Bola para frente. Eu preciso me adaptar um pouco melhor a alguns parâmetros, algumas características da estratégia da abertura de Londres do Alexandre. Eu sei que tem dado certo, pelo menos ao longo dessa. Comecei semana passada. E já está em 2,5%, mais ou menos 2,5% de lucro, somente nessa estratégia do Alexandre. Teve alguns prejuízos e tal, recuperou e tal, está em mais ou menos 2,5% na conta demo. Abriu uma conta demo para essa estratégia, certo? E mais ou menos aqui 2,5% é o que está a estratégia, enfim, praticamente essa semana e um pedacinho da semana passada. Se tudo se mantiver dessa forma, a gente vai dar para fazer 10% ao mês tranquilamente, somente com essa estratégia. Mas eu preciso ainda testar mais um pouco. Israel, a estratégia da abertura de Londres, do curso da abertura de Londres, é uma estratégia bastante conservadora. É uma estratégia totalmente definida para quem gosta de operações conservadoras, certo? Eu me adapto muito bem a essas estratégias, abro poucas operações. Na verdade, essa semana aqui, onde eu abri 7 operações, foi uma semana muito atípica. Essa semana aqui não faz parte, geralmente, a grande maioria das semanas eu abro de 2 até umas 4 operações, é o normal. Essa semana foram 7 operações. Talvez se tivesse aberto menos operações teria dado mais resultado, né? Então, enfim, basicamente o que nós temos então, a estratégia da abertura de Londres é bastante conservadora. Eu tenho algumas regras muito específicas para a estratégia da abertura de Londres. Essa semana, particularmente, eu não encontrei nada que realmente estivesse de acordo com o meu gosto, por falar de uma forma assim. Afinal, é importante você ter um trading plan, você ter tudo definido claro aí, mas é importante também você entender que se trata do seu negócio, certo? Então, isso é extremamente importante.
É aquela que a gente usa, ok. Ti Rodrigues, sim, eu negocio no gráfico de 4 horas. Na verdade, essa estratégia, essa operação do ALDNZD foi uma operação do gráfico de 4 horas, certo? Foi uma operação em H4. Essa aqui foi uma operação do gráfico de 4 horas. Eu negocio em todos os períodos, principalmente de M15, as médias, né, de M15 até o gráfico diário. Também tem estratégia de day trade, que eu negocio gráfico de 15 minutos, e dos períodos mais longos que eu negocio predominantemente no gráfico diário para frente. Tião Lepre, sim. As médias móveis podem ser usadas em qualquer período. Se você entrar no gráfico de 15 minutos aqui, ó, temos tendência de alta. Deixa eu ver aqui. Agora o mercado vai estar parado, né? Mas aí, está se formando uma tendência de queda no gráfico de 1 minuto. Então pode ser utilizado em qualquer período. Isso basicamente por causa que, enfim, o mercado ele se comporta mais ou menos da mesma forma, mesmo que seja em períodos diferentes. É importante a gente lembrar disso para a gente não ficar aí, às vezes, dando murro em ponto de faca, né? Algo que acontece no gráfico de 5 minutos também existe uma enorme probabilidade que aconteça também no gráfico de 1 hora e etc. Senhores, senhoras e senhores, deixa eu ver se tem alguma mulher aqui. Alex, Bruno, Elton, Fabiano, Israel, Jefferson, Johnny, João Ricardo, Laurecir, Marcelo, Mauro, Minoro. Minoro, Ricardo, Roberval, Thiago e Alex Maringá. Sim, o Alexandre automatizou uma parte da estratégia. Até onde eu entendi, em uma conversa que eu tive com ele, ele não automatizou 100% da estratégia. Ele ainda faz algumas configurações da estratégia manuais, faz algum tipo de análise. E é isso que eu particularmente não acredito muito em automatizar 100% uma estratégia, certo? Acredito que é importante a gente ter a nossa análise. John Lepre, que estratégia é essa que está na tela? É... Essa aqui do GPUSD, ô Tião? É isso? Tião, isso aqui não é nem uma estratégia, na verdade. Eu não chamo nem de estratégia isso aqui. Eu chamo de interpretação do preço. Certo? Não se trata de uma estratégia, se trata de uma leitura do preço, uma interpretação daquilo que está acontecendo. Enfim, nós temos uma tendência de queda, isso aqui é conceitos universais do mercado, né? Temos uma tendência de queda no gráfico diário, o mercado formou uma lateralidade, deu o rompimento da lateralidade na direção da tendência de queda, portanto aqui temos uma oportunidade de venda. Eu não sei, seria price action, sei lá, isso aí.
Bom, NZD-USD. Gráfico semanal. Olha só que interessante. Temos tendência de queda, o mercado fez impulso, retração, fez um novo impulso e uma nova retração. Portanto, nós temos aqui dois movimentos de queda mais ou menos similares, né? O mercado voltou para a zona das médias, tocou na média de 30 no gráfico semanal. E se nós medirmos com Fibonacci, nós vamos ver que o mercado bateu em 38,2 da Fibonacci. Portanto, isso aqui já é uma retração significativa. A partir daqui pode sim sinalizar a venda para a gente. No gráfico diário, nós podemos observar como o mercado subiu, fez esse topo, deu uma queda, subiu de novo durante o dia de hoje, fez esse topo sendo mais baixo do que esse topo nessa quantidade aí. Portanto, isso já mostra para a gente que existe uma força vendedora a partir de um ponto de resistência bastante importante, certo? No 38.2, por exemplo, é uma zona de resistência. Aqui tem a média de 30 que passa por aqui e o mercado, logicamente, já começou a mostrar para a gente aí uma força vendedora. Se eu venderia nesse momento o NZD-USD, se ele fechasse agora? Não. E inicialmente não. Basicamente porque o simples fato dele ter formado esse pin bar aí, para mim, não é confirmação suficiente para vender. Certo? Nós podemos ver que temos esse candle aí que mostra uma força vendedora, bastante importante, mas o simples fato de ter mostrado o candle, para mim, não é confirmação suficiente para entrar vendido. Lógico, uma venda aqui nos daria, por exemplo, uma excelente relação risco-recompensa, né? Vamos entrar vendido aqui com 130 pips stop loss, para sair aqui embaixo com uns 400, 500 pips. Então, isso pode até ser interessante. Mas eu não. Eu esperaria talvez terça ou quarta-feira para ver um movimento, uma confirmação um pouco mais forte. Deixa eu ver aqui. Euro NZD H4, o que dizer NZD em H4? O que você interpreta? Totalmente tendência de queda, totalmente 100% redondamente válida no Euro NZD. Totalmente válida. No gráfico diário nós podemos ver como o mercado tinha esse ponto aqui, isso aqui era o último ponto de resistência dos compradores, certo? Aqui foi uma zona de resistência e aqui poderia funcionar como suporte. Portanto, aqui o mercado fez esse movimento de queda, deu impulso e aqui uma retração poderia sinalizar para a gente venda. Ok, não sinalizou e rompeu a zona de suporte. No gráfico de 4 horas, portanto, essa tendência de queda está 100% válida. Dentro dessas situações, se o mercado retrair aqui, por exemplo, e der alguma oportunidade, pode ser interessante para nós entrarmos vendidos. Eu, particularmente, não vou entrar ainda, mas principalmente se o mercado voltar para esse nível. Pode ser bastante interessante essa situação. Tiago, bueno, o senhor sabe quanto que gosta de pimbar, né? É isso aí. Como já dizia o filósofo, taca-lhe pau. Fechando assim, estou dentro. Topo duplo em 38.2, a Fibo juntamente com o pimbar. Concordo. Tá muito apetitoso essa situação. No meu ponto de vista, ainda precisamos romper ou tocar pelo menos nessa linha de tendência de alta. Essa aqui é a linha mais externa. E também temos essa outra linha que também não foi rompida por aqui.
O mercado está exatamente aí no ponto de interesse. Então, devido a essas duas linhas de tendência de alta, eu ainda estou fora. Tem esses detalhes. Deixa eu dar uma olhada aqui. Em EURALD eu posso guardar um pullback e confirmar na semana que vem para entrar? EURALD. Sim, essa é a minha ideia. O T. Rodrigues. Essa é a minha ideia. Tínhamos essa linha de tendência de alta extremamente clara, né, muito bem definida. O mercado deu rompimento. Se ele der um pullback, sim, eu quero entrar vendido. Se der um pullback, aí uma possível continuação, algo do gênero. H4, é isso aí. Aguardar uma retração. Talvez aqui, interessante, seria traçar uma Fibonacci de queda e procurar esse ponto aqui, por exemplo. Ó. Olha que coisa mais linda. Isso aqui está perfeito. Esse ponto foi suporte, com potencial de se transformar em resistência, juntamente com o 38 da Fibonacci, juntamente com o rompimento da linha de tendência de alta. Então, dando a retração, pode ser interessante sim pensarmos em venda no EURALD. Está bastante claro isso aí. O T. Rodrigues. EuroCAD e EURUSD, por favor, não estava na sala. Nós não falamos desses pares mesmo. O Anderson Vergara. Não se preocupe. EURUSD. Tá. EURUSD. A situação aqui tá braba, né? O negócio aqui tá diferente. Eu falo tínhamos porque o mercado já está mostrando rompimento. Essa linha de tendência de alta, formando um canal de alta bem claro para a gente aí no gráfico, aqui nesse ponto. Então o mercado fez aqui impulso, retração, novo impulso, uma retração. E tínhamos uma última linha de defesa para o EURUSD que eu estava considerando, pensando a respeito hoje, dentro desse canal de alta. Essa última linha de defesa é exatamente esse ponto. Certo? Está marcado em amarelo. Esse ponto aqui foi uma zona de suporte, aqui foi suporte. Juntamente com isso, uma confluência de fatores, nós tivemos essa linha de tendência de alta que passava no mesmo ponto. Dado tudo isso aí, eu tinha interesse, logicamente, em possíveis oportunidades de compra se o mercado mostrasse ou respeitasse essa zona de suporte. Coisa que efetivamente não aconteceu. Né? Aqui foi suporte, o mercado tocou e eu esperava compra. Não aconteceu, portanto, fora. E agora, não somente isso, o mercado está dando rompimento da linha de tendência de alta de forma muito clara. O rompimento desse canal de alta no gráfico diário para o EURUSD, que estamos aí desde março desse ano, e agora o rompimento sinalizando muito provavelmente continuação de movimentos de queda e inclusive continuação de tendência de queda em períodos menores. Hoje em M30, por exemplo, deu uma linda oportunidade de venda pelas médias móveis. Logicamente não foi interessante por causa da zona de suporte que ainda não estava rompida, mas a gente pode ver que, enfim, tendência predominante agora é de queda. O mercado deu uma retraçãozinha aí e está dando uma continuação desse movimento. Vamos dar uma olhada agora no EuroCAD. Miners, EuroCAD. Bom, EuroCAD, gráfico diário. Primeiramente, nós tínhamos, assim como no outro par lá no EuroNZD, eu acho que né? Temos aqui ainda uma tendência de alta. Mas, mais especificamente, o mercado veio faz algum tempo que está rompendo suportes. Nós podemos ver aqui, rompeu esse ponto de suporte, fez aqui uma mínima, rompeu agora definitivamente esse ponto de suporte e está formando também uma tendência de queda no gráfico, canal de queda aqui no gráfico diário. Temos também o que algumas pessoas chamam de cunha, ou edge, ou tem vários nomes, né? Eu particularmente não gosto desse padrão e acho ele meio sem sentido. Para mim é tudo canal de queda mesmo e ou triângulo. Então, está rompendo um ponto de suporte, isso é o mais importante, certo? Para o EuroCAD. Esse ponto foi uma zona de resistência aqui atrás, aí virou suporte, agora o mercado rompeu o ponto de suporte. Dada a situação do gráfico diário
E o fato de que o mercado subiu aqui em cima, tocou nesse ponto de resistência Megazord, né? Super Saiyajin aqui, nível 4. Esse ponto foi resistência. Esse ponto foi resistência. O mercado deu aquele spike uma segunda-feira passada aí, algumas semanas. Pegou lá em cima e caiu. Dada toda essa situação, o topo duplo do gráfico semanal, a formação de canal de queda no gráfico diário e o rompimento desse ponto de suporte, meu amigão, podemos pensar em possível venda. Essa é a ideia principal, predominante que eu tenho para o Eurocad, certo? Rompimento desse ponto de suporte, no continuação dessa tendência de queda no gráfico diário, talvez o mercado venha buscar esse ponto aqui embaixo. Portanto, essa tendência de queda em M30, apesar de estar bem horrorosa aí, né, está bem feia, mas ainda assim é um movimento válido. O mercado está fazendo isso aqui, depois talvez faça um novo movimento de queda. Então, EURUSD e EUROCAD estão em situações, e EURNZD também, né? Estão em situações bastante correlacionadas e que pode sinalizar para a gente aí oportunidades de venda no curto e no médio prazo. Quem quer ver perguntado? Anderson Vergara. Entendeu, Anderson? Captou a mensagem aí, amigão? Pessoal, alguém tem alguma dúvida, comentário? Queria fazer um convite para vocês. Vamos lá, hora dos convites. Convites. Semana que vem nós temos webinário. E eu quero convidar todo mundo porque esses webinários são muito legais. Bastante instrutivos, educativos e tem coisa muito legal. Já fiz vários webinários. Toda semana eu faço um webinário para a Active Trades, certo? E o webinário do dia 29, é o terceiro webinário da lista aqui, o webinário do dia 29, eu vou falar de lei de oferta e demanda aplicada ao Forex. É um assunto que algumas pessoas conhecem, outras não, enfim. É um conceito macroeconômico. A grande maioria das pessoas não tem muito acesso a isso, certo? Logicamente que não é um assunto nada difícil, complicado, nem muito, enfim, sofisticado. Mas é importante nós entendermos isso, porque a grande maioria das pessoas não tem essa fundamentação de economia ou de macroeconomia do mercado, certo? E o objetivo aqui não é ser uma aula de economia de forma alguma, eu também não sou economista, eu fiz 2 anos de faculdade de economia, mas parei. Mas o objetivo sim é mostrar como que isso se relaciona ao mercado, certo? Então dia 29 de outubro, quinta-feira, nós temos aqui o webinário, onde eu vou falar de lei de oferta e demanda aplicada ao Forex, dia 29 de outubro. É só clicar aqui no botão inscreva-se, é importante fazer a inscrição e, bom, a inscrição é gratuita, certo? Bastante, bem tranquilo. Então, quinta-feira que vem nós temos aí esse webinário. E, logicamente, convidar vocês também para o nosso querido CBT, Primeiro Congresso Brasileiro de Traders. Vai acontecer nos dias 13 e 14 de novembro. Quem não fez inscrição ainda, faz. Cara, vale muito a pena. Vai ser um evento presencial em São Paulo. Vai acontecer nos dias 13 e 14, das 8h30 às 17 horas. E vai estar lá esse cara aqui, ó, que é um figuraça, bastante conhecido no mercado, de Aguiar, Alexandre Castro, eu vou estar lá, o Evandro Ginzelli, Charles Adriano, o Alexandre Ragosini, da Escola de Operadores, e, bom, todo um pessoal aí, certo? Se você quiser mais informações, está aqui nesse próprio link que eu acabei de mandar, tem o telefone e o e-mail do Alexandre Castro, que está organizando o evento. Então, é só entrar, fazer a sua inscrição, até o dia, tem aqui, ó, até o dia 31 de outubro agora, desse mês, o valor da inscrição é R$80. Muitíssimo barato. Isso aqui está de graça. Não paga nem os custos do evento. Certo? Muitíssimo barato esses R$80. Totalmente vai ser distribuído, oferecido para uma instituição de caridade na cidade de Marília. Então, você vai poder participar de 2 dias de evento presencial de Forex. Nós vamos falar de vários assuntos aí muito interessantes e, logicamente, todo esse dinheiro vai ser totalmente invertido, né, oferecido a essa instituição de caridade. É um grupo de apoio à criança
crianças com câncer e hemopatias. Ok? Então tá aí o segundo convite dessa nossa aula. Faz inscrição, vale a pena, com certeza você não vai se arrepender. E nós nos encontraremos presencialmente em São Paulo. Eu vou falar sobre técnica de day trade. Eu sou um dos palestrantes, tem vários outros. Eu vou falar sobre técnica de day trade lá. Então vai ser muito legal. 2 dias, com certeza vale muito a pena. Senhores, senhoras e senhores, alguma dúvida, comentário, algum par que vocês querem que eu dê uma olhada? Fique à vontade, eu estou por aqui. E é isso aí. Deixa eu ver o meu GPUSD. Opa, tá caindo. Deixa eu ver como é que tá a minha operação. Nesse momento, minha operação está em 1,85% no GPUSD. 1,85. Mais ou menos, né? Tá flutuando aí no mercado. Daqui a pouco fecha o mercado e aí só semana que vem. Sim, Alex, eu já operei em períodos menores, gráfico de 1 minuto e 5 minutos. Inclusive tem uma estratégia que é conhecida como estratégia da fúria do boi louco, né? Essa estratégia fui eu que inventei totalmente. E esse nome esquisito também fui eu. Basicamente porque é um scalp muito louco. Já operei sim. O mais difícil de se operar em períodos menores, isso é algo importante para quem tem interesse aí. É possível sim ganhar dinheiro fazendo day trade, é possível sim ganhar dinheiro fazendo scalp. É possível sim fazer isso de forma correta e bem feita. Mas eu diria que o maior desafio do trader, que deseja logicamente fazer day trade, etc., é saber a hora de parar, certo? Saber a hora de parar, manter a disciplina da forma correta e saber a hora de parar e a hora de fazer e a hora de não negociar mais. Porque se você negocia no gráfico de 1 minuto, o mercado pode te dar 150 possíveis oportunidades por dia. Se você é um pouco mais, ah, enfim, tem desejo de um pouco mais, né, de operações, o mercado e você adiciona mais um par, isso logicamente dobra e até mais, muito mais do que isso. O mercado pode te dar muitas e muitas e muitas operações todos os dias. E o maior desafio para quem faz esse tipo de operação é saber a hora de ficar de fora, quando parar e quando falar assim, não, tá bom, por hoje chega e etc. Por isso que eu particularmente acredito que para quem opera em períodos tão pequenos como gráfico de 1 minuto, gráfico de 5 minutos, é importante estabelecer uma, uma meta diária, certo? Tanto de prejuízo quanto de lucro. Eu particularmente não faço, porque eu não negocio nos períodos menores e não tenho esse problema de overtrading. Mas para quem negocia em períodos menores, é importante estabelecer uma meta de prejuízo de lucro. Por exemplo, se eu ganhar 1% no dia, eu fecho. Se eu perder 1% no dia, eu paro também. Então, eu acredito que é importante. Isso representa um verdadeiro desafio, porque a partir do momento que a gente entra nessa vibe, né, nessa euforia de negociar todo dia, é bastante difícil de parar. É bastante difícil de parar, porque logicamente isso também em muitos casos acaba se tornando uma espécie de vício. E isso é perigoso não somente para sua conta, mas também para sua saúde. Enfim. Sim, já negociei e não, até agora nunca fui muito bem sucedido.
Talvez, eu acredito que mais por questões psicológicas mesmo, no sentido de é, nunca ficar satisfeito. Isso é um perigo. Sim, é um pouco mais. Não que seja exatamente mais difícil de identificar. É possível sim identificar. Mas os padrões eles têm um menor, como é que eu digo? Uma menor taxa de confiabilidade, podemos dizer dessa forma, certo? Os padrões têm uma taxa menor de confiabilidade. Basicamente porque precisa de menos energia ou menos movimento do mercado para fazer um padrão no gráfico de um minuto, por exemplo. Figura, Alex, que figura? Padrão harmônico, padrão de candle, que figura que você se refere? Você está querendo dizer? Exatamente. Ou padrão de candle, sei lá, tipo canal, triângulo, é, ombro, cabeça, ombro. Enfim, de todos os que eu falei, eu negocio praticamente todos. Alguns com mais frequência do que outros, né? Os padrões harmônicos, na minha própria experiência, eles levam um certo tempo para eles se desenvolverem. Então, os padrões harmônicos eles levam um pouco mais de tempo para se desenvolver. É, Precisa-se de muitos candles para formar um padrão harmônico, mas eles funcionam muito, muito, muito bem. Eu negocio também, mas não é algo que acontece todos os dias, né? Até porque o meu foco principal está nos períodos maiores. Então, por exemplo, um Gartley no gráfico diário leva bastante tempo para se formar. E nos períodos menores eu não negocio muito, então geralmente acaba demorando um pouco mais. Mas sim, sempre que identifico eu negocio, com certeza. É, muita informação às vezes acaba se contradizendo, né, na hora de abrir uma ordem. E isso é algo que a gente deve levar em consideração. Basicamente pelo fato de que, às vezes, né, nós temos muita informação, muito conhecimento com relação a diversas formas de olhar para o mercado. E essas coisas nem sempre, ou podemos dizer talvez que na grande maioria das vezes, elas não se completam entre si. Às vezes existe uma situação que está em contradição com outra. Por exemplo,
Por uma forma de conhecimento você pode estar pensando em compra, por outra forma você pode estar pensando em venda. Então, é por isso que é importante você estabelecer o seu trading plan e ver como é que precisa estabelecer isso. Eu particularmente vejo isso como extremamente importante. Se analisarmos um gráfico, ele fala várias línguas diferentes. Exatamente. Às vezes você está totalmente convicto de que um determinado sinal, por exemplo, é uma oportunidade de venda, e eu vejo a mesma coisa e acho que aquilo é uma oportunidade de compra. E isso, quando acontece entre dois traders diferentes, não tem problema. Geralmente não tem problema, né? Eu penso uma coisa, você pensa outra, enfim, cada um vai fazer o que achar que deve. Então, eu discordo de você. Eu discordo de você. Você fala, acho que aqui vai dar compra. Eu falo, não, acho que aí vai dar venda. Ok, daí. Você compra, eu vendo e pronto, acabou. O problema é quando isso acontece com a gente mesmo. Você discorda de si mesmo. É aí onde mora o problema, né? Uma parte de você fala assim: "Ah, entendi. Por esse conhecimento, baseado nisso, vai dar compra." Então, beleza. E outra parte, ou baseado em outro conhecimento, bom, aqui vai dar venda. E essa situação de contradição entre si mesmo pode ser, enfim, é a situação de contradição, né? Eu tenho muito isso. E quando eu identifico essas duas vozes opostas dentro de si, eu simplesmente não negocio. Prefiro descartar e jogar fora a oportunidade. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, comentário? Tô aqui, hein? Todo mundo quer. Sexta-feira também, né? Pô, sacanagem. Sexta-feira, todo mundo já querendo ir pro final de semana. Psicologia do mercado, Trading the Zone. Sim, eu já li. O Alex. Eu não li muitos livros relacionados a mercado até hoje. Li alguns, mas o Trading the Zone dos que eu li até agora é o melhor, que fala diretamente relacionado com o mercado, né? Tem outros livros que não fala diretamente do mercado, né? Fala de psicologia no geral, assim, mas que são também muito importantes. Mas o Trading the Zone foi o melhor de todos que fala diretamente do mercado. Eu comprei aqui, mas eu não li ainda, O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, que foi o mentor do Warren Buffett. Mas esse eu não li ainda. Só que eu comprei uma versão em inglês e aí eu tô meio com preguiça de ficar lendo. Então, sei lá.
Talvez eu compre uma versão em português mesmo. É um livro grosso e acho que dá umas 400 páginas. Eu li um outro livro do Rob Booker, mas é mais historinha. Esse não é tão profundo. Tem alguns conhecimentos válidos, tem umas ideias interessantes, mas vou escrever aqui o nome para vocês. Não é tão assim, é um livro mais ou menos, né? Um livro meio médio. Deixa eu escrever aqui o nome. Adventures of a Currency Trader. Esse livro aqui, Rob Booker, é o nome do autor. Adventures of a Currency Trader. É um livro mais ou menos. Ele cria uma historinha por trás do desenvolvimento, um suposto desenvolvimento de um personagem que ele deixa mais ou menos entender que é ele. É um livro que é interessante, né? Ele mostra, principalmente, o principal a respeito desse livro é que ele mostra os principais enganos, ou principais armadilhas que o trader novato cai. Ele começa falando de robô, começa falando de sistema milagroso e etc, de ganhar muito dinheiro. Então, é um livro válido, né? Mas o Trading the Zone é bem melhor. O Mark Douglas, ou Thiago? Tá falando do Mark Douglas? Ah, tá. Eu nunca vi a forma como ele negocia. Eu não tive contato. Eu só li o livro. Achei o livro na internet, baixei e li o livro. Eu não conheço a metodologia de negociação dele. Então eu não posso te dizer nada. O Rob Booker, ele é bem famoso também, né? Ele é bastante conhecido. Tem tem material bastante a respeito do mercado. E ele, é o que eu falei, nesse livro ele mostra principalmente os desafios aí, as armadilhas que os traders novatos acabam caindo. O Mark Douglas faleceu, acho que o mês passado, se eu não me engano. Mark Douglas faleceu, infelizmente. Não sei se foi mês passado ou retrasado. O autor do Trading the Zone faleceu, né? A esposa dele também parece que é trader, coach de Forex e. Alex, eu ouvi dizer que tem. Ouvi dizer que tem. Mas eu não sei te afirmar com certeza. Teve. Me parece que tem sim. Mas teria que dar uma procurada, eu não sei dizer. Olá, Rafael. Boa tarde. Seja bem-vindo. Pessoal, alguém tem alguma dúvida?
Nós encerramos a nossa sala em 23 minutos. Dá tempo da gente conversar um monte ainda. GPUSD caiu mais um pouco. A operação minha está em mais 2% agora, nesse momento. Não vou fechar porque eu acredito que o mercado chega até lá embaixo. Pergunta, já que vocês estão todo mundo quietinho aí, deixa eu perguntar uma coisa. Apenas de curiosidade mesmo. Alguém aí negocia usando Renko Bars? Renko. Não tem interesse? Professor, eu tenho $95. Consigo abrir uma conta na Active Trading? Pá, 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 pá. Eu acho que não, viu, o Júnior? Me parece que o mínimo de conta, o mínimo para abertura de conta na Active Trading, me parece que é $200. Deixa eu dar uma olhada aqui, a gente já tira essa dúvida agora. Deixa eu ver aqui. $100. O Júnior, com $100 você consegue abrir uma conta. Tá aqui, $100. Certo? Depósito mínimo de $100, várias moedas, suporte, proteção ao cliente, proteção de saldo. Então, é importantíssimo estabelecer um trading plan, certo? Ter um trading plan totalmente claro e objetivo. Nesse link aqui que eu estou te mandando, tem uma série de webinários aí nesse link. Eu sugiro que você dê uma olhada no webinário lá do dia, deixa eu ver aqui, do dia 9 de julho, aqui embaixo, 9/7. Como elaborar seu trading plan no Forex. Fui eu que fiz esse webinário. Nesse webinário eu mostro o passo a passo de como que você pode fazer, estabelecer o seu próprio plano de negociação e qual que é a importância disso. É um vídeo de 1 hora, um webinário de 1 hora mais ou menos, e que pode te ajudar bastante nesse aspecto. Certo? Muita gente entra no mercado, enfim, vê a oportunidade do mercado, a oportunidade de ganhar dinheiro, de mudar de vida, mas, logicamente, existe pouca informação realmente valiosa na internet. Tem muita informação mais ou menos, tem muita informação meia boca por aí. E o pessoal, logicamente, acredita que é possível apenas abrir uma conta e meter o chinelo, né? Então, é preciso organizar o conhecimento, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós queremos ver dentro do mercado, para trazermos isso na forma de um planejamento estratégico para executar as nossas ordens e negociar de forma consistente e lucrativa. Sugestão minha, dê uma olhada nesse webinário aí do dia 9 de julho, nesse link.
Estabeleça o seu próprio plano de negociação como você achar mais pertinente, mais interessante, de acordo com as suas necessidades, com aquilo que você vê dentro do mercado. Afinal, se trata do seu próprio negócio, se trata da sua conta. E faça isso. E mantenha o histórico detalhado das suas operações para você saber como funciona. Se funciona bem ou não. Se você me permitir, eu posso ir um pouco mais além ainda. Um pouco mais adiante. E nós falarmos que eu sugeriria, inclusive, que você não abrisse mais nenhuma operação na sua conta, enquanto você não tivesse totalmente determinado, estabelecido, qual o seu plano de negociação. Isso é importantíssimo. Isso é extremamente importante e relevante dentro do mercado. A grande maioria das pessoas não faz isso. A grande maioria das pessoas não dedica tempo a sentar e estabelecer um plano de negociação para suas contas. O resultado nós já sabemos. A grande maioria das pessoas perde dinheiro dentro do mercado. Pode estar aí a solução para o seu problema. Se você tiver interesse em uma metodologia de negociação simples, que realmente funciona, e eu sou prova disso, dê uma olhada aí. Esse aí é o capítulo 1 do curso de Forex Diário X Online. É gratuito, não precisa pagar nada. É só entrar. Tem uma série de vídeos, dá mais ou menos umas 4 horas. Aí eu mostro uma forma bastante clara de você ver o mercado. E lá no último vídeo tem alguma coisa relacionada ao Trading Plan. Então, entra, dá uma olhada aí, que pode te ajudar bastante. E eu falo isso para todo mundo, não somente para o Laureci, mas para todo mundo. Não se iluda, certo? Não é possível ganhar dinheiro no mercado fazendo as coisas como a maioria faz. É preciso ter organização e fazer isso da forma correta. Não existe mágica, não existe atalho, não existe metade, enfim. Diógenes, tem um indicador que é semelhante a uma média móvel. Quando ele dá um sinal de venda ou compra, ele muda de cor. Já viu esse indicador? Não, Rafael. Particularmente nunca vi. Sabe o nome desse indicador? Eu já vi algumas médias móveis que quando o preço cruza, elas mudam de cor, mas especificamente desse jeito não. Paulo, as médias de 30, 50 e 100 simples e as médias exponenciais de 21, 50 e 100 e 620. 21, 50, 100 e 620. 620? Qual a melhor estratégia? Olha, eu não conheço essas médias aí que você falou. Vamos ver como é que fica, né? Vou colocar mais uma aqui. 620, né? 620 exponencial. Vou colocar outra cor.
620 é um período muito longo, não é não? Seria isso aqui. É isso? O Paulo. Nesse caso, pelo que eu consigo observar aqui, olhando dessa forma, nós podemos ver que a média de 650 períodos, 620 períodos, ela dá uma tendência, né, principal, mostrando que tem tendência de queda, o que está certo. O espaço entre o espaço entre as médias 21 e 50 constituem-se como uma zona de suporte e resistência dinâmica. Toda vez que o preço toca aqui, ela tende a dar movimento de queda. Aqui deu queda, aqui deu queda, aqui deu queda, aqui deu queda, aqui passou um pouco, mas depois caiu também. Aqui também deu queda e aqui também deu queda. É isso, Paulo? A ideia? Tá, o que eu vi aqui que a média de 620 dá tendência e o espaço entre as médias de 21 e 50 dá oportunidade de venda quando o mercado retrai. É isso? Essa é a ideia? Entendi. Vamos pegar um outro gráfico agora. Deixa eu fechar esses outros aqui. E vamos pegar o. Bom, nós podemos ver que ambas as situações mostram aqui uma situação bastante parecida, né? Aqui deu venda em um par no ADSD, aqui também deu venda. Aqui deu venda, aqui deu venda, aqui deu venda, aqui deu venda, aqui deu venda e aqui também. Aqui pelas médias de 30 e 50 não foi venda. Aqui eu não sei como que se consideraria esse rompimento da média de 50, talvez sim, talvez não. Mas aqui também deu venda, e aqui deu venda, aqui deu venda e aqui deu venda. Podemos dizer que todas as vendas que deu, de acordo com um primeiro olhar, todas as vezes que o mercado voltou para as médias, deu venda nas duas estratégias. Um indicador adicional seria o de 620, a média de 620, porque aí já daria para a gente uma perspectiva de tendência em períodos muito maiores, né? Vou colocar aqui M15, vamos ver. Olha, o Paulo, o que eu posso dizer é que pode sim ser interessante. Ok? Eu precisaria estudar um pouco mais, me aprofundar um pouco mais a respeito dessa estratégia aí especificamente. Mas pode sim ser interessante. Eu vejo aqui várias oportunidades, né? Aqui foi oportunidade, aqui também foi oportunidade, aqui também foi, aqui também foi. Enfim, isso também teria sido capturado pelas médias de 30, 50 e 100. As médias sendo simples, elas são um pouco mais lentas e isso tem uma certa vantagem, no sentido de que às vezes te evita ou te livra de algum sinal falso, né? Porque as médias exponenciais sendo mais rápidas, elas dão sinais mais rapidamente, logicamente, e às vezes você acaba entrando em furada por causa disso. Então tem os seus prós e seus contras. No gráfico de um minuto, vamos ver aqui. Aí, ó, tendência de queda. No gráfico de um minuto, tendência de queda. Nossa, que linda! Foi dia 22 de setembro de 2015. Aqui foi venda, 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 venda. O mercado derreteu, né? Caiu bastante. Enfim,
bastante mais interessante mesmo. É bastante interessante. É uma coisa que teria que ser analisada mais profundamente. É, o Paulo, funciona em qualquer período. Vou salvar esse template aqui para eu dar uma estudada mais tarde. Vou colocar aqui 21, 50, 100, 100, 620. Funciona em qualquer período, ô Paulo. Em qualquer período. Se você pegar no gráfico de 1 minuto, vamos voltar lá atrás para a gente ver lá no dia 22 de setembro. Aquele movimento de queda que apareceu bastante claro lá. Vai aparecer no gráfico de 1 minuto também pelas médias. Funciona em todos os períodos. Eu particularmente negocio a partir de 15 minutos, porque eu não gosto muito de períodos menores. É uma questão de escolha pessoal mesmo, não tem nada de errado. Aqui foi aquele movimento de queda. Pelas médias de 30, 50 e 100 também deu aqui oportunidade de venda, venda. Aqui não, né? Porque o mercado rompeu a média de 100 aí. Venda, 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 venda. Fim. Bom, pessoal, nosso horário encerrou. Um bom final de semana para todos vocês. Uma boa tarde. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser me contatar, fique à vontade. Vou colocar aqui meu e-mail de novo. Certo? E é isso aí. Estou à disposição. Um abraço a todos vocês. Um bom final de semana. Fique com Deus. Segunda-feira. Ah, uma coisa importante que eu estava esquecendo. Segunda-feira temos mudança de horário na Inglaterra. Portanto, a abertura de Londres começará às 6 horas da manhã e não às 5. Essa semana foi às 5. Semana que vem, a partir de segunda-feira, às 6. Vai ficar um pouco menos dolorido levantar de madrugada. Certo? Para todos os que não gostam de levantar de madrugada, é uma boa notícia. Um abraço a todos vocês. Fique com Deus. Bom final de semana e até mais.